Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 4 de fevereiro, quinta-feira. Parei o carro aqui rapidinho agora para tomar um café e eu queria compartilhar uma palavra rápida. Rápida mesmo, tá? Não vai demandar muito do seu tempo, não. Tava essa madrugada, um pensamento, né, me veio sobre a fé que é apresentada pelos falsos profetas dentro dessas megas igrejas, principalmente dentro da instituição universal. O que eles vendem? Eles vendem uma fé de super-homem, que você não deve aceitar qualquer situação adversa, principalmente quando a situação adversa ela é de perda, ela é de certa forma, uma derrota. E que a gente não deve aceitar isso, porque por sermos crentes e crermos em Deus, que a vitória tem que ser nossa, que a vitória tem que ser sempre nossa. E aí, essa madrugada me veio, alguns momentos de alguns personagens da fé. Eu vou começar por um que todo mundo conhece, que foi rei, mas também teve seus embates, teve suas vitórias, teve suas derrotas. E dentre elas, uma certa vez, Davi, diante de um rei que poderia tirar a sua vida, Davi ele simplesmente se fingiu de maluco, de doido, para que aquele rei não tirasse a vida dele. O que eu aprendo com isso? Que tem situações na nossa vida que a gente não tem que partir ou bater de frente, porque nós cremos em Deus, cremos em Jesus e que a gente vai de peito aberto, que a gente vai vencer todas as vezes e que a gente tem que tentar vencer todas as vezes. Não, algumas vezes a gente vai ter que usar de estratégia. Algumas vezes a gente vai ter que ser inteligente e deixar de usar a força. Algumas vezes a gente, mediante a fé vai nos fazer recuar. Mas eles vendem que não, que a fé tem que ir para frente, tem que arriscar, porque Deus é com a gente vai vencer sempre. E aí Davi nos mostra que não, que ali que se ele fosse bater de frente, mesmo ele tendo tido algumas experiências, já ter tido algumas experiências com Deus, aquele momento ele usou de sabedoria e ali ele se fingiu de louco e aquele rei ainda falou: esse homem que vocês me trazem, ele é maluco, né? Não faz nada com ele não precisa matar ele não. E aí a gente conhece a história que se segue. E de certa forma também, Elias, a mesma coisa. Elias que lutou contra os profetas de Baal, que fez descer fogo do céu. De repente ele se vê dentro de uma caverna. Então, existem situações na vida da gente que a gente vai passar por essa situação e a gente vai viver esse dilema. A gente não tem que ser super-homem da fé. Nem sempre a fé vence. Muitas vezes a fé perde. Então, mas mesmo quando a gente perde na fé, certamente a gente tem o conforto de Deus no nosso coração, na nossa mente, e a gente tem a esperança em Cristo de que Ele vai cuidar de nós. E também me recordo de Pedro. Pedro que era uma pessoa temperamental, Pedro que utilizou da sua espada para cortar a orelha de um soldado romano, Pedro que falou que estaria com Jesus sempre, que nunca o negaria, negou Jesus, e Pedro vivenciou todo o processo de crucificação de Cristo. Pedro viu Jesus indo para a cruz e Jesus já havia predito aquilo que aconteceria com ele. Pedro tentou desencorajar a Jesus, dizendo que ele não fizesse isso, e Jesus falou para Pedro: arreda-te, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E aí Pedro, depois que Jesus morre, o que Pedro faz? Pedro volta a ser pescador. Então, olha só as experiências e as coisas que a gente passa. Então, nem sempre a fé vai nos fazer lutar para vencer. Muitas vezes a fé vai nos fazer recuar, não porque somos medrosos, não porque temos medo, mas porque temos que usar de estratégia. Então, essa história de que a fé nos faz vencer sempre ou não devemos aceitar derrotas, não é bem verdade. E aí Pedro ainda
quando Jesus ele ressuscita, que ele tem um encontro ali com os discípulos, e Jesus chega para Pedro e pergunta para Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus fala, Pedro, então cuida, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama. Por que isso? Porque Pedro havia negado 3 vezes. E Jesus vai lá e faz as mesmas 3 perguntas para Pedro. E Pedro, ali ele se fica contristado, talvez tenha abaixado a cabeça e falou, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus sabia do coração de Pedro, mas Jesus também sabia da humanidade de Pedro. Jesus conhece a nossa humanidade. Jesus sabe que tem dias que a gente está super bem, que a gente está super alegre e feliz, e tem dias que a gente não quer sair da cama, tem dias que a gente não quer ver ninguém. Porque somos seres humanos e isso é a coisa mais normal para o ser humano. A gente não tem que ser vencedor sempre, a gente não tem que estar feliz sempre, não. Ainda mais vivendo no mundo que a gente vive. A gente vive num mundo cruel, a gente vive num mundo perverso, a gente vive num mundo de desigualdades, a gente vive num mundo de injustiça. Então não tem como estar feliz sempre. Esse discurso desses pseudos bispos e pastores, eu falo pseudos porque eles não são agentes do céu, eles não são agentes da propagação do evangelho, eles são agentes de palavras motivacionais, movidos por ganância. Porque se eles fossem agentes do céu, ele se compadeceria com a tua dor, com o teu sofrimento, ele iria chorar contigo e não falar para você sempre, você tem que ser forte, você tem que sacrificar, você tem que dar, porque você dando, você mostra a fé e Deus vai te abençoar. Não. Se ele fosse realmente agente do céu, ele iria chorar com você, ele iria entender você. O problema é que eles estão mais preocupados com números, eles estão mais preocupados com resultados. Então, eles sempre vão querer inflamar em você essa fé que não é bíblica, mas eles falam que é a fé inteligente, que nós temos que ter essa fé inteligente. Então, pessoal, olha para essas pessoas. Davi que se fingiu de maluco, mas era Davi, já tinha tido várias experiências com Deus, já tinha vencido reis, mas ali diante de um rei que poderia tirar a sua vida, ele se fingiu de maluco. Elias fez cair fogo do céu, venceu ali os profetas de Baal, mostrou o poder de Deus e se viu com medo em uma caverna pedindo a morte. Pedro, a mesma coisa. Então, quando eles querem te mostrar somente os vencedores, lembre desses também que de certa forma fracassaram, mas que têm as suas histórias contadas para mostrar que nós dependemos tão somente de Cristo. Independente do que aconteça com a gente, se vencemos ou se perdemos, o nome dele é glorificado. Porque ele não vai ser glorificado só na nossa vitória, mas na forma com que a gente age diante da derrota. Se a gente diante da derrota fala, Senhor, não foi agora, mas tu sabes de todas as coisas, mais cedo ou mais tarde isso aqui vai servir de aprendizado, ou para mim ou para alguém. Mas contudo, Senhor, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. E aí você pode ter certeza que você vai estar no caminho certo. Então, que Deus possa abençoar todos vocês e até a próxima.